Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre plantas e estaremos falando das gimnospermas. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje vamos dar continuidade então às nossas aulas sobre plantas, né? Nós vamos estar falando das gimnospermas. Vamos lá? É o seguinte, nós já falamos sobre as características das briófitas e das pteridófitas. Hoje nós vamos conhecer as gimnospermas. É o seguinte, gimnosperma vem do grego. Gimnos significa nu, esperma significa semente. Então nós temos aqui uma planta que ela tem as sementes nuas. O que é isso? Não sei. É a semente que ela fica à mostra e eu vou estar mostrando para vocês. É o seguinte, essas plantas foram as primeiras plantas espermáfitas ou espermatófitas. Isso é a mesma coisa. Quer dizer que essas plantas foram as primeiras a produzirem sementes. Entenderam? E essas plantas, gente, geralmente vivem em locais frios e também temperados. Aqui nós estamos, no caso, eu estou no interior de Minas Gerais. Aqui nós encontramos algumas gimnospermas, mas aqui não é um ambiente para elas, tá certo? Nós estamos no cerrado, né? Então, um ambiente mais com a temperatura maior, né, mais quente, é pior para essas plantas, tá certo? Olha só, elas são abundantes no hemisfério norte, onde elas têm, gente, lindas florestas, que nós chamamos de florestas de coníferas ou taigas, que nós vamos estar estudando aí nas aulas posteriores, os biomas, e vocês vão estar entendendo. Então, nós temos aqui um exemplo, então, de uma floresta, né? Vocês podem ver que é um ambiente com montanhas, então, aqui uma foto tirada dessa floresta de coníferas. Belezinha? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. É o seguinte, essas plantas aqui são vasculares e a maioria delas são árvores de grande porte. Até no final eu vou mostrar uma coisa para vocês muito top. Não perca um minuto dessa aula. Você vai ver o que eu vou te mostrar, possivelmente você nunca tenha ouvido falar. É mesmo, é? Beleza? Então fica aí que você vai ver. Vamos lá. Elas possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Você sabe o que é um estróbilo? Não sei. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, então fica aí. Vamos lá. Nós temos então aqui exemplos de gimnospermas. Tranquilinho? Vamos lá. É o seguinte, o estróbilo, gente, nós podemos compará-lo a uma flor, só que uma flor rudimentar. Ela não tem pétalas e muito menos ovário, tá? Então, se ela não tem nada disso, não vai acontecer a formação de frutos, tá certo? Então, nesse caso aqui, as gimnospermas não apresentam frutos. Anota isso aí que você vai ver nas próximas aulas o quanto isso é importante, tá certo? Olha só, os gametas são produzidos nessas flores rudimentares, tá? Nós vamos ter o gameta masculino e o gameta feminino. Aqui, então, gente, eu tenho para vocês a famosa pinha, né? A pinha é o estróbilo, tá certo? E nós temos aqui, gente, olha só, a pinha feminina e a pinha masculina, ou estróbilo feminino e estróbilo masculino. Tá vendo, pessoal, que eles são bem diferentes? No caso, o estróbilo feminino é mais redondinho
e o estróbilo masculino é mais compridinho, beleza? Bem, olha só, os estróbilos são formados por folhas modificadas que nós chamamos de esporofilos. Tranquilo? Eles podem ser masculinos, que são os microstróbilos, e também femininos, que são megastróbilos, tá certo? Então, nós temos aqui um estróbilo masculino, tá vendo que ele é mais compridinho? E temos um estróbilo feminino, então, que vai dar origem aos gametas femininos. Vou estar mostrando para vocês. Calma aí, não tenha pressa. Olha só, então, gente, no microstóbilo vai localizar os microsporângios. Essas estruturas aqui, gente, através de meiose, vão formar os micrósporos ou andrósporos. Vou mostrar para vocês o que são isso, tá? Dos micrósporos, então, gente, é que vão ser formados os grãos de pólen. Nesse caso, gente, os grãos de pólen vão levar os gametas masculinos. Lembrem-se disso, tá? Então, gente, olha só, dentro de cada microsporângio vão formar vários grãos de pólen. Presta atenção nessa imagem. Eu vou ter, então, o microstóbilo, certo? Que é composto pelo microsporângio, e nós vamos ter o microsporofilo. Uma célula mãe, olha aí, de micrósporos, vai, através da meiose, originar 4 micrósporos. Esses 4 micrósporos, eles vão ser todos transformados, aliás, diferenciados, fica melhor dessa forma, tá? Em grãos de pólen, tá certo? Percebam, gente, que aqui nós temos a seguinte situação. 4 micrósporos formados e temos 4 grãos de pólen formados, beleza? Então, 100% aí vai ser funcional, beleza? Agora, gente, olha só. A produção desse grão de pólen é que foi assim um boom evolutivo, tá certo? Por quê? Porque ele foi responsável pelo sucesso da colonização das gimnospermas do ambiente terrestre, tá? Então, olha só, o gameta masculino vai ser levado de uma planta a outra através do vento, que, olha só, esses gametas vão estar aí dentro, gente, do grão de pólen. Ele que vai proteger esses gametas até eles conseguirem chegar onde ele precisa, beleza? Então aqui, olha só, nós temos aí grãos de pólen de um pinheiro, certo? Então isso aqui é uma imagem microscópica muito bem feita. Vocês vão estar entendendo todas as partes, então, desses grãos de pólen, beleza? Olha só. Os grãos de pólen vão ser levados pelos ventos, tá certo? Alguns podem cair sobre o cone, nós também podemos chamar o estróbilo de cone, tá certo? Ou estróbilo feminino da outra planta. Então pensa comigo, gente, através do vento, é uma loteria, tá? Pode chegar ou não ao estróbilo feminino, mas para que ocorra a fecundação, esse grãozinho de pólen, gente, ele vai ter que acertar, assim, ó, mas acertar mesmo, sabe? Direitinho esse estróbilo feminino. Se ele não acertar, não vai ocorrer a fecundação, certo? Então eu digo assim, gente, já é difícil acontecer, então, desse grãozinho de pólen acertar o estróbilo feminino da outra árvore. E ainda vem o ser humano e cortam essas árvores. Brincadeira, né? Vamos lá. Olha só. Agora nós já vamos falar da parte feminina. Presta atenção. No megastróbilo vão se encontrar os megasporângios, tá? Isso daqui, gente, olha só, também é conhecido como
como óvulo, que através de meiose vai formar os megásporos ou gimnósporos. Anota esses nomes esquisitos aí, tá certo? Olha só, do megásporo vai se originar o gametófito feminino, que nós chamamos de megaprótalo ou saco embrionário. Presta atenção nessa imagem. Eu vou ter então o megastróbilo. Lá em cima você está vendo o megasporângio, que vai dar origem ao megasporófilo. Beleza? Célula-mãe dos megásporos, ela vai, através da meiose, gerar 4 megásporos. Nós vamos ter apenas um megásporo funcional, diferente do masculino. E percebam que lá dentro, olha só, nós temos aí os arquegônios e uma oosfera. Vou estar explicando para vocês. É o seguinte, como que vai ocorrer então essa reprodução? Para que a reprodução da gimnosperma ocorra, nós temos 3 etapas básicas. Primeiro, polinização. Segundo, germinação do grão de pólen. E terceiro, a fecundação. Certo? Vamos entender cada etapa. A polinização, gente, vai consistir na transferência dos grãos de pólen do microsporângio para o megasporângio. Beleza? Então, o masculino ser levado até o feminino. Isso vai ocorrer, gente, através do vento. Nós chamamos esse tipo de polinização de anemófila, tá certo? E depois nós vamos ver que existem outros tipos de polinização nas outras plantas, tá certo? Então, aproveitando então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí, clica nesse botão vermelho aí embaixo para você estar se inscrevendo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade nas aulas aqui, belezinha? Vamos lá então. É o seguinte, os sacos aéreos, gente, dos grãos de pólen vão contribuir para que ocorra essa polinização. Porque se fosse só o grão de pólen sem os sacos aéreos, eles não conseguiriam, através do vento, né, chegar. Poderiam até chegar, mas não com tanta facilidade, porque os sacos aéreos vão contribuir para que o grão de pólen consiga ser levado pelo vento até ele cair no estróbilo feminino. Entendido? Ah, agora eu entendi! Agora, sem esses sacos aéreos, seria muito complicado disso acontecer, tá? Olha só, germinação do grão de pólen. Ao cair sobre um óvulo, então, o grão de pólen vai iniciar a germinação. O que ele vai fazer, gente? Ele vai formar um pequeno tubo, como se fosse um caninho, tá? Então, na hora que ele cai lá no megasporângio, ele começa a criar um tubo, certo? E esse tubo vai levar os gametas lá para dentro, tá certo? Do megasporângio. No interior desse tubo polínico, gente, nós vamos ter 3 núcleos. Nós temos 2 núcleos espermáticos e temos um núcleo da célula do tubo. Esse núcleo da célula do tubo, ele que vai fazer com que ocorra o crescimento do tubo. E os outros 2, que são os núcleos espermáticos, vou explicar para vocês o que eles vão estar fazendo, belezinha? Olha só, as plantas, gente, que formam esse tubo, nós chamamos elas de sifonógamas, tá certo? E as que não formam o tubo polínico, tá? Nós chamamos de assifonógamas, belezinha? Qualquer dúvida, já falei, deixa aí nos comentários, beleza? Olha só, aqui, gente, nós vamos ter um grão de pólen. Percebam, gente, que nós temos aí, basicamente, 2 partezinhas que são, parece aí, 2 bolinhas fixadas nesse grão. Isso daí, gente, são os sacos aéreos, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando esse grão de pólen chegar lá no megasporângio, ele vai começar a desenvolver esse tubo que nós chamamos de tubo polínico. E percebam que lá embaixo nós temos o núcleo da célula do tubo.
Esse núcleo é que faz com que esse tubo vá crescendo, beleza? E é esse tubo que vai dar condições desses dois núcleos espermáticos, então, se direcionarem para dentro do megasporângio. Entendido? Olha só, a fecundação vai consistir, então, na união dos gametas masculino e feminino. Então, nós precisamos que um núcleo espermático chegue até a oosfera. Lembra que eu mostrei para vocês que tinha uma oosfera lá dentro? Então, o tubo polínico vai se alongar, vai penetrar no óvulo maduro, aí quando ele se fundir com o gametófito feminino, vai haver o deslocamento desses dois, então, núcleos espermáticos. Um deles vai chegar e vai fecundar a oosfera e vai formar o zigoto 2N. Ah, professor, e o outro? Vou mostrar para vocês. Olha só, essas daqui foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, porque elas não dependiam mais da água para ocorrer a fecundação. Lembra que nós falamos na aula passada sobre isso? Você assistiu a aula passada? Se você não estiver assistindo, vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para lá. Assiste essa primeira aula, que eu vou estar falando das características gerais das plantas e também das briófitas e das pteridófitas. Aí depois você volta aqui. Combinado? Então vamos lá. Aqui, gente, nós vamos ter uma pinha fecundada, né? Essa semente dela nós chamamos de pinhão. Percebam que nessa imagem B, nós temos aí uma partezinha em amarelo, isso é o embrião, que ocorreu, então, o crescimento após a união do núcleo espermático com a oosfera, tá certo? E o restante, gente, é o endosperma, tá? O que é o endosperma? É um material nutritivo que vai nutrir esse embrião durante o desenvolvimento dele, beleza? Vamos entender mais. Olha só, o embrião, gente, ele vai ficar protegido na semente. Então, lá o endosperma dá nutriente para ele e ele vai ter uma capa protetora, que seria ali aquela casca que ele tem, que vai proteger ele contra a desidratação, tá certo? Observem aqui nessa outra imagem. Então, em branco, nós temos a reserva nutritiva ao redor do embrião. Belezinha? Bem, vamos entender o que é que vai ocorrer nesse ciclo reprodutivo. Vou apresentar para vocês o ciclo reprodutivo do pinheiro europeu. Beleza? Olha só. Peguem aqui da esquerda, nós temos aí um esporófito maduro, ou seja, nós temos um pinheiro adulto. Ele vai ter o estróbilo masculino, tá certo? Aí nós vamos ter um outro pinheiro aí, que vai ter o estróbilo feminino, que é o de baixo. O estróbilo masculino, através de meiose, vai formar 4 micrósporos. Esses 4 micrósporos vão formar 4 grãos de pólen. Beleza? E nós vamos ter o estróbilo feminino, em que o megásporo, lembra, ele vai sofrer meiose, 3 das células formadas vão se degenerar. Vai ficar uma, que é o megásporo funcional. Então, esse grão de pólen, através do vento, vai chegar até o megasporângio e vai acontecer a polinização e a fecundação. Dentro do pinhão, então, vai ocorrer o crescimento do embrião. Se esse pinhão fecundado cair no solo em um ambiente adequado, ele vai se desenvolver. Isso se ele não for utilizado como alimento, porque geralmente nos locais onde tem essas árvores, né, são endêmicas dessas regiões, nós temos vários animais que utilizam esse pinhão como alimento. E também até o exército utiliza como alimento durante os treinamentos militares, tá certo? Então, se der sorte, ele vai cair no lugar e nós vamos ter a germinação e a formação de outra planta. Beleza? Agora, gente, olha só. Pode ocorrer
de cair assim um geralzão para vocês. Vou mostrar para vocês. Nós vamos ter uma planta com cone masculino e uma com cone feminino. Vocês estão reparando que uma hora eu estou colocando cone e outra estróbilo? É intencionalmente. Fixem esses dois nomes, estamos falando da mesma coisa. Belezinha? Olha só, o cone então masculino vai gerar então o grão de pólen, lembra? Esses grãos de pólen vão ser levados pelo vento. E no cone feminino, então, nós vamos ter a formação então daquele óvulo, né? Nós vamos ter aí a oosfera. Vai ocorrer a fecundação, a formação do tubo polínico, que vai chegar até na oosfera. Então, um daqueles núcleos espermáticos vai fecundar. O outro, ele vai degenerar lá dentro e vai formar então aí esse endosperma primário. E se esse embrião cair em algum local adequado, ele vai formar uma nova planta. Belezinha? Bem, e eu trouxe uma curiosidade para vocês. Lembra que no início do vídeo eu disse para vocês que eu ia contar uma coisa para vocês que eu creio que a maioria não saiba? É claro! Vamos lá. É o seguinte, uma pergunta. Você sabe qual é a maior árvore do mundo? Então eu vou te contar. É essa arvorezinha aí. Olha o tamanho dessa pessoa do lado dessa árvore. Essa árvore aqui, gente, é uma gimnosperma. E essa gimnosperma, ela é uma sequoia gigante. Essas sequoias, gente, existe um local que eu falo que é muito privilegiado, né? Lá nos Estados Unidos, vou mostrar para vocês, olha só. Nós temos o Parque das Sequoias, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá tem árvores, olha só, que chegam a quase 84 metros de altura. Gente, olha que top! Bonito! A circunferência, olha, dessa árvore na base é de 31,1 metros. Tem aí várias dimensões dessa árvore aí. E essa árvore, gente, tem uma idade estimada de 2.200 anos. Muito top, não é muito legal, gente? Olha só, mais algumas imagens. Elas são tão grandes que quando elas caem, é mais fácil criar-se um túnel, como eles fizeram com essa árvore, do que tirar ela. Então imagina o tamanho e o peso desses gigantes, né? E aqui nós temos mais uma imagem da sequoia. Então, se você gostou mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Toda semana eu dou continuidade às aulas, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!